tópico, o objetivo é analisar a responsabilidade civil pelo fato do produto ou serviço nas relações de consumo. Pois, como já adianto para vocês, o fornecedor responderá sim pelos seus atos quando causar danos ao consumidor. Essa responsabilidade, pelo fato do produto e do serviço, também é conhecida como responsabilidade pelo acidente de consumo, por conta da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, bem como da dificuldade de se responsabilizar esses fornecedores que disponibilizam no mercado produtos e serviços defeituosos, havendo a necessidade deles serem responsabilizados objetivamente. Para que uma relação seja considerada como uma relação de consumo, dois elementos deverão estar presentes. O elemento subjetivo, que são o fornecedor e o consumidor, e pelo menos um dos elementos objetivos, que é o produto ou o serviço. Dessa forma, será possível aplicarmos o Código de Defesa do Consumidor e seus entendimentos da forma que eu vou explicar agora. Bom, a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço não compromete a qualidade nem a quantidade do produto ou serviço, mas sim a segurança, integridade física, moral e a saúde do consumidor, podendo causar até um acidente de consumo. Nos casos em que algum dano for causado, o fornecedor deverá ser o responsável, independentemente da existência de culpa, devido à vulnerabilidade que o ordenamento jurídico confere ao consumidor. Ou seja, se o fornecedor não observar corretamente o dever de segurança, surgirá a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, tendo como consequência o dever de indenizar os consumidores e as vítimas do acidente de consumo, causado em razão dos defeitos apresentados. Esse fornecedor é o responsável simplesmente por ser quem coloca os produtos ou serviços defeituosos no mercado de consumo, devendo assumir o risco da sua conduta imprudente. Meus amigos, vamos estudar separadamente a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo fato do serviço. A responsabilidade pelo fato do produto está regulamentada no artigo 12 do CDC, que estabelece o seguinte: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Esse artigo 12 do CDC existe para dizer que o fato do produto ocorre por causa de um defeito tanto no momento da fabricação do produto quanto no modo em que se conserva esse produto, que nasce sem defeito, mas devido à sua má conservação se torna defeituoso e gera dano material ou moral ao consumidor. No entanto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, ele deverá indenizar o dano que o consumidor sofreu devido ao defeito do produto. Já a responsabilidade do comerciante não é pacífica nem na doutrina nem na jurisprudência, sendo considerada por alguns como responsabilidade subsidiária e por outros como responsabilidade solidária. O artigo 13 do CDC diz que o comerciante terá as mesmas responsabilidades que o fornecedor e todos eles são solidariamente responsáveis. Logo, não há sentido para haver essa discussão sobre qual a responsabilidade do comerciante. O próprio texto legal afirma que o comerciante terá responsabilidade solidária e não subsidiária, assim como os demais sujeitos expressos no artigo 12 do CDC. São eles o fabricante, produtor, construtor e importador. Isto é, todos eles respondem da mesma forma, se houver defeito ou nexo causal entre o defeito e o dano causado ao consumidor. Vale lembrar que o parágrafo único do mencionado artigo 3 do CDC prevê o direito de regresso quando o comerciante pagar uma indenização, desde que ele não possua culpa pelo dano causado ao consumidor. O direito do consumidor surgiu para equilibrar a desigualdade existente entre o fornecedor e o consumidor dentro da relação de consumo, principalmente contra práticas comerciais abusivas para facilitar o acesso à justiça. A principal diferença entre o artigo 12 e o artigo 14 do CDC
está na classificação dos sujeitos responsáveis, uma vez que o artigo 12 trata da responsabilidade pelo fato do produto, designando como responsável o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, enquanto o artigo 14 trata da responsabilidade pelo fato do serviço, que traz o fornecedor como responsável, incluindo todos aqueles que participaram da cadeia produtiva. Desta forma, todos aqueles que participaram da cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Exemplificando isso, imagine que o seu carro foi furtado dentro do estacionamento de um shopping. A jurisprudência é pacífica ao determinar que o shopping tem um dever de cuidado e segurança, devendo responder objetivamente pela reparação dos danos causados por conta da falha na prestação de serviço, conforme a súmula 130 do STJ. Além disso, precisamos falar da responsabilidade pelo fato do serviço do profissional liberal. Aqui há uma exceção em favor dos profissionais liberais nos casos de acidente de consumo, conforme o parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, ao estabelecer que eles só serão responsabilizados se houver a culpa comprovada. A interpretação desse dispositivo deve ser feita de forma restritiva, por se tratar de uma exceção. De início, profissional liberal é aquele que possui alguma profissão intelectual e técnica, seja por uma graduação, por formação técnica ou por reconhecimento social, como, por exemplo, a arquitetura, a medicina, psicologia, o direito, o mecânico, dentre outros. Somente para a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é que se utiliza o sistema de culpa comprovada. Bom, ainda precisamos falar sobre as situações que excluem a responsabilidade pelo fato do produto. Essas situações estão expressas nos incisos do parágrafo 3º do artigo 12 do CDC, ao estabelecer que o fabricante, construtor, produtor ou importador só não serão responsabilizados quando provar que não colocaram o produto no mercado, que o defeito do produto não existe, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. No que diz respeito à responsabilidade pelo fato do serviço, o fornecedor só não será responsabilizado nos casos do parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, ao estabelecer que o defeito na prestação do serviço é inexistente ou que a culpa pelo defeito foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesses casos, o ônus da prova cabe ao próprio fornecedor, o dever de provar que o produto não foi colocado em circulação ou que a culpa pelo dano foi do próprio consumidor ou terceiro. Por quê? Em regra, toda a presunção é em favor do consumidor. Ainda, a jurisprudência exige a prova do defeito e considera também as instruções de uso e as informações prestadas para determinar se a culpa do dano foi exclusiva ou não da vítima. Se a única causa do acidente de consumo for o comportamento do consumidor, não há como responsabilizar o produtor ou fornecedor devido à ausência do nexo de causalidade. Vale observar que o Código de Defesa do Consumidor não se manifestou sobre o caso fortuito e a força maior entre as causas que excluem a responsabilidade, causando divergências doutrinárias sobre a sua aplicação nas hipóteses de responsabilidade pelo fato. Porém, a jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do caso fortuito e da força maior como excludente. Meus amigos, vamos finalizar esse tópico com exemplos simples e práticos sobre o fato do produto e o fato do serviço. Telefones celulares cujas baterias explodem, causando queimaduras no consumidor. Alimento estragado que vem a causar intoxicação ao consumidor. Serviço de detetização cuja aplicação de veneno seja feita em dosagem acima do recomendado, causando também intoxicação no consumidor. Um serviço de instalação de gás em um automóvel que venha provocar um acidente no veículo, dentre muitos outros exemplos. Concluindo, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria objetiva da responsabilidade civil, isto é, quando se trata da relação de consumo,
Não se exige o elemento culpa para que haja reparação do dano causado, respondendo o fornecedor independente de culpa pelos danos que causaram ao consumidor. Por isso, é de suma importância reconhecer a relação como de consumo, pois é apenas nessa possibilidade que será aplicado o CDC.